Olá pessoal, vamos começar aqui o simulado de CPA 10. Questão 41. Um fundo de investimentos com mais de 50% da carteira em risco de crédito privado deve: letra A. Ser distribuído apenas para investidores qualificados. Resposta errada. Existem fundos de crédito privado que são distribuídos para investidores não qualificados. Letra B. Recolher a assinatura eletrônica do cotista no próprio termo de adesão. Resposta errada por dois motivos. Primeiro, a assinatura tem que ser de forma presencial. E segundo, não é no termo de adesão, e sim no termo de ciência de risco de crédito. Letra C. Exigir valor mínimo de aplicação de R$ 25 mil. Resposta errada. Fundos de crédito privado não exigem aplicação mínima. Letra D. Conter a expressão crédito privado na denominação do fundo. Resposta correta. Quando o fundo tiver mais de 50% do seu PL aplicado em títulos que corram risco de crédito privado, a expressão crédito privado vai ter que estar no nome do fundo. Questão 42. A Assembleia Geral de Cotistas deve deliberar sobre: letra A. Propaganda a ser vinculada em jornais e revistas. Resposta errada. Isso não é competência e nem necessidade na Assembleia Geral de Cotistas. Se o distribuidor quiser fazer uma propaganda do fundo, ele pode fazer, mas isso não é tema de Assembleia. Letra B. Alteração da política de investimentos e taxas a serem pagas pelos cotistas. Resposta correta. Se você quiser alterar a política de investimento ou aumentar as taxas pagas pelos cotistas, isso vai ter que ser deliberado em Assembleia Geral. Letra C. Nível de risco aceitável a ser assumido pelo fundo. Não é tema de Assembleia, isso já está no regulamento. O regulamento vai falar qual é o limite máximo de risco que o fundo pode correr e o gestor vai ter que respeitar esse risco. Letra D. Setores da economia potenciais para compor a parcela das ações. Resposta errada. Também está definido no regulamento quais são os setores da economia que o gestor pode investir ou se ele mesmo pode escolher os setores que ele achar melhor. Tá bom? Então não é tema de Assembleia novamente. Questão 43. A alavancagem é uma estratégia de investimento mediante a qual o gestor aumenta os riscos da carteira em busca de rentabilidade superior à de mercado. Para implantar essa estratégia, ele deve comprar. Antes de ler as questões, vamos lembrar o que é alavancagem. Alavancagem é o gestor aplicar mais do que o PL do fundo. Dessa forma, ele vai estar correndo um risco acima do patrimônio que ele tem sob gestão. Por exemplo, o gestor tem um PL no fundo de investimentos de R$100 milhões. Ele pode pegar mais R$100 milhões emprestado em um banco e dessa forma aplicar R$200 milhões. Veja, mesmo que o patrimônio líquido do fundo seja de 100 milhões, o fundo está correndo um risco em cima de 200 milhões. Isso é alavancagem. Vamos então para as alternativas. Para implantar a estratégia de alavancagem, o gestor deve comprar títulos emitidos por empresas de setor privado sem classificação da Agência de Classificação de Risco. Resposta errada. Mesmo que esses títulos tragam mais risco para o fundo, não significa que terá uma alavancagem. Letra B. Ações com elevado potencial de retorno, selecionada entre as menos negociadas. Novamente, ações pouco negociadas com risco de liquidez podem trazer mais risco para o fundo, mas não necessariamente o fundo se alavancou por causa disso. Letra C. Alongar o prazo médio dos títulos de taxa pré-fixada, ficando mais exposto ao risco de elevação da taxa de juros. Resposta errada. Isso também traz risco para o fundo, mas não significou alavancagem. E letra D. Investir em contratos de derivativos, assumindo uma posição de risco maior que o patrimônio do fundo. Resposta correta. Através de contratos de derivativos futuros, você pode alavancar o fundo, assumindo uma posição de risco maior do que o patrimônio líquido. Questão 44. Um fundo de investimento com menos de 67% em ações está sujeito à incidência do imposto de renda. Letra A. A cada 30 dias ou no resgate. O que ocorrer primeiro? Resposta errada. Não tem um fundo de investimentos que vai ter incidência de imposto a cada 30 dias. Essa regra ela não existe. Letra B. No último dia útil de cada mês, ou no resgate, o que ocorrer primeiro.
Errado novamente. De novo, não existe nenhum imposto de renda que é cobrado no último dia útil de cada mês. Letra C. No último dia útil dos meses de maio e novembro ou no resgate, o que ocorrer primeiro? Resposta correta. Veja o seguinte, pessoal. Para ser fundo de ações, o fundo terá que ter 67% ou mais do seu patrimônio líquido aplicado em ações. A regra aqui fala que ele tem menos que 67%. Então, quando vocês virem o número 67, não vai logo pensando que é fundo de ações. Se for menor que, não vai ser fundo de ações, e se for maior que, vai ser fundo de ações. Neste caso aqui, o fundo de investimento ele tem menos de 67% em ações. Então, qual que vai ser a regra de imposto de renda dele? No último dia útil dos meses de maio e novembro ocorrerá o Come Cotas, onde ele vai ser tributado, e também no resgate. Letra D. Somente no resgate. Resposta errada. O fundo que é cobrado o imposto de renda somente no resgate são os fundos de ações. Questão 45. O investidor mantém seus recursos em dois fundos de investimentos, um de renda fixa e um de ações. No mês de novembro, percebeu uma mudança na quantidade de cotas do fundo de renda fixa, sem ter realizado resgates, enquanto do fundo de ações não ocorreu alteração, e deseja saber por quê. Você explica. Antes de ler as alternativas, lembrando, o fundo de renda fixa ele vai ter como cotas no último dia útil de maio e de novembro, que é onde o governo recebe adiantado o imposto de renda. Além disso, o restante do imposto de renda será cobrado quando você fizer o resgate das suas cotas. O Come Cotas, ele é pago através da diminuição do seu número de cotas. Ou seja, o governo vai ver o quanto você deve para ele e vai verificar o quanto isso equivale em cotas que tem na sua carteira. Ele vai pegar o número relativo de cotas. Ou seja, todo último dia útil de maio e novembro, se você tiver rentabilidade no período, o seu número de cotas vai diminuir. Já no fundo de ações, não. Você só vai pagar imposto de renda quando você fizer o resgate de suas cotas. Então vamos ler as alternativas. Letra A. Você explica. Cobrou taxa de performance e o fundo de ações? Não. Resposta errada. A questão é que teve o Come Cotas no fundo de renda fixa e no fundo de ações não. Letra B. Cobrou o imposto de renda via Come Cotas e o fundo de ações não, pois neste fundo a tributação ocorre apenas no resgate. Resposta correta. Letra C. Teve cobrança de IR Come Cotas, mas houve problemas no sistema, por isso não foi cobrado o IR do fundo de ações. Resposta errada. E letra D. Teve uma valorização maior devido à marcação a mercado, enquanto a cota do fundo de ações caiu. Resposta errada também. Questão 46. Com relação à taxa de administração de fundos de ações. Letra A. Será cobrado se a rentabilidade for positiva. Errado. A taxa de administração não tem a ver com a rentabilidade. Ela é cobrada em cima do patrimônio líquido do fundo. Letra B. Será cobrada anualmente. Errado. A taxa de administração é dada como taxa anual, mas ela é cobrada diariamente. Ou seja, se você tiver um fundo que tenha lá 1% de taxa de administração ao ano, não quer dizer que vai ser cobrado 1% ao ano. Esse 1% vai ser dividido por 252 dias úteis e cada dia útil será cobrado uma taxa. Letra C. É cobrada diariamente e independente da rentabilidade do fundo. Resposta correta. E letra D. É cobrada caso o fundo esteja acima do benchmark, com rentabilidade positiva nos últimos 6 meses, obedecendo assim o conceito da linha d'água. Resposta errada. Na verdade, a letra D é o que define o pagamento de taxa de performance. Questão 47. É correto afirmar: A. Fundos de investimento fechados não permitem resgate antecipado. Resposta correta. Num fundo de investimento fechado, você não pode resgatar as suas cotas. Para você sair desse fundo, você tem que vender as suas cotas no mercado secundário para o investidor que queira entrar. Da mesma forma, se você quiser entrar em um fundo de investimentos fechado, você vai ter que comprar cotas no mercado secundário de um investidor que esteja querendo sair desse investimento. Letra B.
Fundos de investimentos com carência não permitem resgate antecipado. Resposta errada. O fundo de investimento com carência, você pode sim resgatar o seu dinheiro de forma antecipada, mas você vai perder a rentabilidade. Um exemplo seria se a poupança fosse um fundo de investimentos. Nesse caso, você pode resgatar o seu dinheiro antes de 30 dias, mas o que vai acontecer é que você vai perder toda a rentabilidade daquele mês. Letra C. Fundos de curto prazo têm benefício fiscal em relação aos fundos de longo prazo. Errado, na verdade é o inverso. Os fundos de renda fixa a longo prazo têm benefício fiscal em relação aos fundos de renda fixa a curto prazo. Enquanto a tabela de imposto de renda do fundo de longo prazo vai de 22,5% até 15%, a tabela do fundo de renda fixa a curto prazo vai de 22,5% a 20%. Então, a resposta correta, letra A. Questão 48. Um investidor aplicou R$1.000 num CDB e resgatou 1.120 após um ano. Qual foi a sua rentabilidade bruta no período? Veja, pessoal, a prova não vai te cobrar cálculos complexos, mas esse tipo de cálculo simples você vai ter que saber. Se um fundo sai de R$1.000 para 1.120, quer dizer que ele teve uma valorização de 12%. Então, neste caso, resposta correta, letra B. Questão 49. Dentre os ativos abaixo, qual deles apresenta a menor volatilidade? Vamos ler as 4 alternativas. Letra A, LFT. Letra B, ação da Natura. Letra C, cota de fundos multimercados. Letra D, uma carteira composta por 10 ações de diferentes segmentos econômicos. De todas as possibilidades, a que apresenta a menor volatilidade, ou seja, o menor risco de mercado, é a letra A, letra financeira do Tesouro. Questão 50. Você está prestando assessoria a um cliente que externou sua forte aversão ao risco, mas que deseja receber uma boa rentabilidade. Ele tem 50 mil para aplicar e avisa que deve precisar do dinheiro daqui a 6 meses. Dentre as opções abaixo, qual não deve ser a sua recomendação? Veja, pessoal, o cliente tem aversão ao risco e tem o horizonte de curto prazo. Mesmo que ele queira uma boa rentabilidade, você vai ter que colocá-lo em investimentos conservadores. Vamos ler qual das alternativas não é um investimento conservador. Letra A. CDB indexado ao CDI. Pode ser uma recomendação porque é um investimento conservador, principalmente se for emitido por um banco de grande porte. Letra B. Cotas de fundos de investimento de multimercado alavancado. Resposta correta. Esse investimento não vai ser indicado para esse cliente. Lembrando que a questão pediu qual opção não deve ser indicada. E resposta correta, então, letra B. Vamos ler a letra C. LFT comprada pelo Tesouro Direto. LFT é um investimento conservador com pouca volatilidade. Pode sim compor a carteira de investimento desse cliente. E letra D, fundos DI. Também são investimentos conservadores para investimento de curto prazo. Pode sim compor também a carteira do cliente.